Olá, muito bom dia para você que nos assiste aqui na Cooper Moto. Estamos começando mais um panorama de mercado. Eu, Vanessa Zandanadi, acompanhada aqui do nosso gerente de comercialização, Juliano Plens. E do outro lado, o Guilherme Ciocari. Bom dia, boa tarde. Olá, Vanessa. Olá, Juliano. Prazer novamente estar aqui nesse panorama de mercado dessa semana. Cooperado Cooper Moto, clientes. Vamos a mais uma atualização aí. E é isso aí. Então, começando pelo nosso mercado internacional da soja, quais são as novidades? A novidade para a soja veio de China novamente, né? Eles falando um pouco sobre esse estímulo fiscal que a China está trazendo, leve redução de juros, colocar próximo de 300 bilhões de dólares na economia. Há ainda alguns gargalos, né? Quando a gente considera o setor de construção civil, de casas mesmo, ainda há um déficit, um estoque grande de casas por lá. O mercado está olhando de forma positiva para isso, pensando que isso pode estimular a demanda, mas, por outro lado, há ainda algumas situações a serem resolvidas, né? O próprio índice de lucros aí das indústrias da China no mês de agosto veio decepcionante. E aí, vai estimular a demanda, não vai? O grande ponto é que, nesse momento, a China começa a olhar para a demanda norte-americana, né? A expectativa é que as possíveis vendas norte-americanas atinjam aí próximo de 30 a 35 milhões de toneladas até a nossa colheita, né? E que isso não avance muito mais. Nesse momento, a gente tem aí uma colheita andando, né? Bons índices de produtividade, já trouxeram, na verdade, a soja americana para um patamar mais barato que a soja brasileira, né? A gente vinha conversando sobre isso, nesse momento 20 dólares mais barata. Um ponto de atenção para isso é o quanto que os Estados Unidos vai continuar exportando para a China no momento onde a gente está discutindo possível colheita de soja concentrada no ano que vem, e os prêmios já estão caindo, né? Esse é um ponto para a gente considerar. Então, grosso modo, o cenário internacional, né, lá fora, por um lado, de certa forma, uma expectativa positiva em relação à reação de demanda por parte da China, que ainda precisa se provar, e por um outro lado, colheita norte-americano já traz a soja deles para 20 dólares mais barata do que a nossa, né? Então, joga uma responsabilidade aqui internamente para o mercado doméstico mesmo. E é essa responsabilidade que reflete de que forma aqui, Juliano? Bom, nós pudemos notar que essa semana tivemos oscilações de preço para cima, né? Na controvérsia do que a gente vem falando nas últimas semanas, mas isso tem alguns motivos, né? Nós pudemos notar que na segunda-feira, lá no início da semana, o dólar saiu de 5,43, né? Chegou a bater 5,56 e ontem fechou a 5,45. Então, é uma oscilação grande de alta depois desse retorno. Outro motivo que fez com que subisse a tela de Chicago, que a gente notou lá, foi uma possível chuva nas áreas de colheita lá nos Estados Unidos, que pudesse impedir ou atrasar um pouco a colheita lá. E a questão do clima aqui no Brasil, né? Podemos dizer uma especulação que é clima quente atrasa o plantio, principalmente no centro-oeste. Mas vale ressaltar que nós estamos dentro da janela ideal de plantio, né? Que 70% da soja brasileira ela é plantada de 10 de outubro até 15, 20 de novembro. Essa é a janela ideal para o plantio de soja na nossa região e no Brasil. Então, isso ainda não está fazendo com que, atrasando o plantio de soja, vá atrasar o plantio de milho. Ainda não tem esse problema, podemos dizer assim. Mas o mercado já começa a especular, a falar, enfim. Mas nós estamos dentro da janela de plantio, também lá no Centro-Oeste, né? Que ainda não está impactando o plantio de milho safrinha. E nós temos observado aí que tem um volume bom de chuva para a segunda quinzena de outubro, que é dentro da janela ideal de plantio da nossa região e do Brasil. Então, assim, o que ditou o preço, fizesse com que o preço subisse semana, não só o dólar, mas o mercado interno também. Entendi. As indústrias precisam originar soja para poder continuar esmagando, né? As margens de esmagamento estão positivas, estão boas. Isso faz com que consiga fazer com que a indústria pague mais por essa soja no mercado interno, comparado à exportação. Entendi. E eu acho que um ponto, né, Ju, considerando o que a gente vinha conversando, que houve uma reação um pouquinho melhor foi do spot. O futuro ele ainda continua em níveis
né, sem grandes reações, né? Justamente o spot pelo motivo de esmagamento, né? A indústria está comprando essa soja para poder esmagar aqui. Você não vê reação no futuro. Entendi. E aí, nosso mercado do milho, como que a gente vê lá no panorama internacional, Guilherme? Colheita do hemisfério norte, né? A gente vem comentando sobre isso, então China, União Europeia, Ucrânia, Estados Unidos entram em colheita, né? O Brasil ele continua ainda em níveis relativamente pouco competitivos, né? Então tem uma Argentina nesse momento como a mais competitiva nesse momento, isso chama a atenção. E voltando, né, ao assunto de que 2 países aí entram em colheita e são grandes exportadores. Isso deve mexer um pouco com os prêmios. Estados Unidos precisa exportar, né, ele tem aí um aumento no esmagamento de milho para a questão do etanol. Há uma boa demanda nacionalmente lá nos Estados Unidos para a questão das proteínas, né? As proteínas vivem proteína animal, eu digo, né? Vive um bom momento nesse momento, mas precisa exportar. Hoje, se a gente considera os níveis de estoques projetados acima dos 50 milhões de toneladas, historicamente eles estão alinhados com o Chicago abaixo de 400 centavos de dólares por bushel, né? Então, isso também tira um pouco a força da exportação brasileira, afinal, Chicago é um dos pontos que precifica a exportação brasileira, para acompanhar essa alta do que o mercado doméstico está tendo, né? E, por um outro lado, né, versus esse assunto de demanda chinesa, também, nesse momento, a importação chinesa ela só está acima de 2020, né, bem abaixo de 21, 22 e 23, quando houve um crescimento de importação por parte da China. Ou seja, de um lado, a questão demanda, um pouquinho mais tranquila, e nesse momento parece, principalmente para a China, aquém de anos anteriores, e por um outro lado, o hemisfério do norte ofertando. Ou seja, quando a gente fala em abastecimento, há uma tranquilidade lá fora, né? Então, volta-se toda a questão para o mercado doméstico e o quanto que essa exportação vai ficar aquém dos outros anos. Lembrando que em 2023 a gente exportou próximo de 53 milhões de toneladas, 2022 foram 46 milhões de toneladas, e o ritmo atual que a gente considera ali de fila de navios nos portos, o chamado line-up, né, ele demonstra possivelmente um ritmo que deve chegar próximo de 35, 36 milhões de toneladas, o que desencadearia, né, estoques aproximados próximos de 20 milhões de toneladas na virada do ano safra ali em 31 de janeiro de 25 para 1 de fevereiro de 25. Então, fica essa questão do quanto que essa força do mercado doméstico vai continuar em detrimento dessa exportação mais lenta. Aí eu deixo para o meu amigo Juliano. Como seria então esse mercado, Juliano? Então, a gente tem notado nos últimos dias, aí, semanas, o preço do milho para o agricultor aqui é firme, como a gente diz, né? Meio estagnado, estável. Uhum. Isso devido à retenção, né? O produtor não está comercializando, comercialização lenta, justamente porque a exportação está pouco atrativa, né? Ficando para o mercado interno precificar esse milho, comprando conforme a necessidade deles, mas a gente já começa a notar que esse mercado interno, que é o que está ditando o preço, que é o que está comprando o milho, uhum, ele começa a alongar os seus prazos de retirada, né? Então, ele está comprando, mas já começa a estender o prazo de retirada para novembro, dezembro, né? Isso sinaliza que tem muito milho, o produtor não está realizando a venda, não está fixando a venda, e o comprador está enxergando esse volume de milho e começa a comprar de forma mais lenta, e o que vem comprando, alongar o prazo de retirada. Porque não precisa de imediato, né? Exato. Aí tem um outro fator, que não é a realidade da nossa região, mas acontece muito no Centro-Oeste, que acaba impactando a gente. O clima correndo tudo normal, plantio de soja, esses armazéns, Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, já começam a pôr esse milho no mercado para poder levar espaço para a soja que vai colher em março. Uhum. E pode ser que aí tenha uma oferta maior de produto em algum determinado momento, e isso pode fazer com que o preço caia. Então, o preço vem vindo firme, mas pode ser que comece a ceder. É uma tendência, se vai se consolidar ou não, é uma outra situação. Mas é um cenário que a gente vê se desenhando. Se a exportação tivesse em ritmo avançado, igual nos anos anteriores, esse mercado ficaria mais competitivo, porque o mercado interno teria que pagar um pouco mais
para poder ter esse milho e não deixar o milho deixar ser embora, exportado. né? Exatamente. Mas e esse momento aí de variação da estabilidade para ter uma possível queda seria para quando? Não tem como a gente saber, mas a gente, conforme o andamento da safra de soja, então pensa que se a gente tiver uma semeadura na janela ideal, que ainda está dentro, o clima se estabilizar, que tem previsão que a partir da segunda quinzena de outubro a gente tem bons volumes de chuva a nível de Brasil, e a gente começa a caminhar para uma safra boa, o andamento da safra de soja começa a corresponder com a saída da safra colhida de milho. Entendeu? Então não tem como exatar isso, até mesmo porque se a gente tiver uma frustração de safra de novo, o produtor vai reter esse milho e não vai vender. Então uma coisa está ligada à outra. Tá certo. São situações ainda bastante... não tem nada, tem muito para acontecer ainda, não dá para a gente saber. Mas aí a gente já deixa as dicas aí para vocês ficarem atentos nesse mercado, tanto da soja quanto do milho, porque você sabe que o mercado internacional reflete diretamente aqui, e essas questões tanto de exportação, no mercado local também. E com isso a gente encerra mais um Panorama de Mercado. A gente espera vocês na próxima semana, trazendo mais informações aí sobre soja e milho. Até lá! Um abraço, Guilherme, Juliano. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.